Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Big Data Básico. Hoje nós veremos a revisão da quarta semana do curso. Big Data Básico, revisão da quarta semana. Introdução. Um grafo é uma estrutura composta por uma série de nós que podem ser conectados por arestas. Os grafos são estruturas muito úteis em diversas áreas, mas principalmente na matemática e na computação. Aqui a gente tem um exemplo de um grafo representando uma rede de amigos, onde a gente pode representar cada pessoa como um nó e as relações entre essas pessoas como arestas ligando esses nós. No nosso curso de Big Data Básico, a gente vai trabalhar com o Neo4j, que é um sistema de banco de dados de código aberto implementado na linguagem Java para trabalhar com bancos de dados de grafos. A gente pode usar o Neo4j como uma licença corporativa ou comunitária. A licença corporativa ela foi projetada para implementações comerciais que exigem alta escalabilidade e disponibilidade. E os requisitos mínimos são 2 GB de memória e 10 GB de espaço livre em disco. Na verdade, a gente gasta bem menos de 10 GB de espaço livre em disco, porque os exemplos que a gente vai utilizar aqui são exemplos didáticos menores. A instalação do Neo4j pode ser baixada no site oficial e quando a gente baixa a instalação, a gente baixa um arquivo compactado, um zip. Quando a gente descompacta esse arquivo, tem uma pasta bin que você deve abrir essa pasta bin no terminal, seja no Windows ou Linux, e executar o comando neo4j start. Assim a gente inicia o servidor do Neo4j. Para a gente parar, a gente usa o comando neo4j stop. Depois que a gente iniciou o servidor, a gente deve conectar a primeira vez pelo navegador com o endereço de localhost na porta 7474. O usuário e a senha padrão são o Neo4j. Quando você acessar a primeira vez, ele vai te pedir alteração de senha e vai inclusive pedir que seja uma senha diferente da anterior. Mas depois que você fizer essa primeira alteração, você pode alterar novamente colocando o comando server change password na barrinha de ferramenta, né, que está logo abaixo ali da barrinha de endereço. Onde na figura a gente está vendo o server connected, que ele conectou, né? Então você substitui aquilo ali por server change password, você troca a senha. A linguagem Cypher é a linguagem padrão para a gente fazer consulta no Neo4j. É uma linguagem que tem uma certa semelhança com a linguagem SQL. Basicamente, a sintaxe dessa linguagem envolve a representação de nós usando parênteses, as propriedades são representadas por chaves e os relacionamentos representados por colchetes. As notações podem ser combinadas de várias maneiras para a gente fazer consultas mais complexas. A especificação de propriedades e relacionamentos pode ser usada também para a gente filtrar o conjunto de resultado que vai ser retornado. Um tipo de instrução simples que a gente pode utilizar é o match n return n, ou seja, esse n é um nome genérico que a gente está dando para um nó e o return n a gente está falando para retornar esse nó genérico, ou seja, na prática a gente vai retornar todos os nós que tem no nosso banco de dados. Toda consulta termina com um ponto e vírgula e essa consulta especificamente, match n return n, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque se o banco de dados for muito grande, né, ele vai retornar uma quantidade muito grande de nós e pode demandar um certo tempo e processamento. Na cláusula match, a gente pode especificar condições de buscas. No caso, a gente só pôs um nó genérico aqui, e na cláusula return a gente especifica quais informações devem ser retornadas. Nessa consulta que a gente acabou de falar, o match n return n, a gente não colocou nenhum filtro, né? Por isso que ela retorna todos os nós do banco de dados. A linguagem Cypher ela tenta manter simples a forma da gente especificar relacionamentos de forma descritiva. Por exemplo, a consulta match a tracinho maior representando uma setinha B, return AB, retorna pares de nós conectados. AB são nós genéricos e eu estou especificando que tem um relacionamento de uma aresta, né, de A para B ligando esses nós. A gente observa que aqui tem a direção, né? Esse maior ele está indicando a direção de A para B.
É, O Neo4j ele utiliza rótulos para a gente diferenciar diferentes tipos de nós. E um rótulo a gente usa 2 pontos antes do nome do rótulo. Normalmente a gente coloca um rótulo no nó, né? Então aqui tem um exemplo: match n 2 pontos pessoa, aliás, return n. Ou seja, vou retornar todos os nós que eu tenho no banco de dados que são do tipo pessoa, que são rotulados como pessoa. Nesse caso eu já estou filtrando, não retorno todos os nós. Propriedades. As propriedades podem ser aplicadas sobre nós e relacionamentos. A gente já falou que elas podem ser representadas por chaves. E na realização de consultas, as propriedades também atuam como filtros. Por exemplo, eu coloco essa anotação entre parênteses n 2 pontos pessoa, nome Maria, eu vou filtrar os nós que são rotulados como pessoa e que tem o nome, né, propriedade nome Maria. Os tipos de dados em propriedades que a gente pode ter são valores numéricos, né, que pode ser inteiro ou flutuante, string, valores lógicos e arrays não vazios com itens do mesmo tipo. Relacionamentos. Recursos poderosos que todo banco de dados de grafo para a gente representar uma ligação entre dois nós. A informação mínima de um relacionamento é a direção, né, como a gente mostrou naquele exemplo, A é uma aresta de A para B, e a gente pode ter exemplos mais complexos. Por exemplo, essa anotação aqui, ó, A, 2 pontos, pessoa, nome Maria, R, 2 pontos, conhece, B do tipo rotulado como pessoa, Ana. Ou seja, eu quero que sejam retornados nós, né, com relacionamento conhece entre eles. Esses nós são pessoas, onde o nome do primeiro nó é Maria e o nome do segundo nó é Ana. A gente observa que dentro do colchete eu coloquei aqui um filtro, né, em cima do relacionamento. Né? O relacionamento é do tipo identificado, né? Esse é um identificador do tipo conhece, é o tipo dele. O R é o identificador e conhece é o tipo. Quando existe uma ligação direta ou indireta entre dois nós, a gente diz que existe um caminho entre esses nós. E um dos pontos fortes dos bancos de dados de grafo são consultas envolvendo caminhos. O cliente Cypher Shell é um utilitário que também está na pasta bin da instalação do Neo4j e a gente pode utilizar ele para fazer consulta. Né? A gente pode utilizar tanto o Cypher Shell quanto o navegador naquela URL que a gente mostrou. No caso do Cypher Shell, quando eu abro ele, ele pede o usuário e a senha para a gente conectar. Se a gente informar o usuário e senha correto, a gente já está conectado com o banco de dados. Se a gente der o comando "-help", a gente pode obter ajuda, né, para diversos comandos de ajuda que a gente pode usar dentro do Cypher Shell. Ele é um cliente mais leve e prático, só que para iniciante, né, e quando a gente quer visualizar o grafo, né, pode ser interessante a gente utilizar o cliente gráfico do navegador. Aqui a gente vai fazer um exemplo inserindo vários nós, né? A gente pode inserir um nó com a instrução create, abre o parênteses, porque o nó é representado com parênteses, né? Aqui eu estou criando um nó rotulado como pessoa e o nome desse nó é Raquel. Posso criar mais de um nó, aqui eu estou criando Mônica e Felícia no segundo create. Se eu tentar dar um create para um nó que já existe, né, ele não vai criar. Então, naquele momento que eu tento dar o create no nó Raquel novamente, não vai acontecer nada porque esse nó já existe. Quando eu quero criar um nó, mesmo que ele exista ou não, a gente pode utilizar a instrução merge. Então, merge, 2 pontos pessoa, nome Roberto. Se não existir, ele vai criar um nó. O mesmo caso para o merge Carlos e para o José também. Então aqui a gente criou Raquel, Mônica, Felícia, Roberto, Carlos e José. 6 nós de pessoa. Relacionamento. Para a gente criar o relacionamento, primeiro a gente faz um match para especificar quais nós estão participando desse relacionamento. E depois eu faço um merge especificando o relacionamento. Então aqui a gente está criando vários relacionamentos do tipo amigo. Então, no primeiro instrução, eu faço match A, 2 pontos, pessoa, nome Raquel, B, 2 pontos, pessoa, nome Mônica, ou seja,
eu quero pegar um nó A e um nó B, sendo que o nó A é uma pessoa com o nome Raquel, o nó B é uma pessoa com o nome Mônica. Em seguida, eu coloco merge AB, ou seja, eu vou criar um relacionamento de A para B e vou rotular esse relacionamento como amigo. E assim eu faço a mesma coisa para Raquel Roberto, Raquel Felícia, Mônica, né, os amigos de Mônica e os amigos de José também. A gente pode observar que nessa criação de relacionamento a gente não especificou direção na hora de criar. Só que o Neo4j ele sempre coloca uma direção. Se eu não informar, ele vai colocar uma direção arbitrária. Como eu quero representar uma relação de amizade que eu estou considerando recíproca, eu não coloquei direção, mas ele vai criar direcionado as arestas. Mas aí, quando a gente for fazer consulta, a gente consegue fazer as consultas sem a direção também, então eu não vou ter muito problema com esse detalhe da direção. Mas se eu precisar de trabalhar com um problema de gráfico que exige a direção, aí a gente consegue colocar essa direção também. Se a gente consultar agora no cliente gráfico, fazer um match n, return n, a gente vai ver todos os nós que a gente já criou e os relacionamentos de amizade entre eles, né? Então tem aqui 6 pessoas, 7 relações de amizade. Agora a gente vai acrescentar mais alguns nós aqui de preferências, né? Então esses amigos também podem ter preferência por comida, então estou criando um nó aqui do tipo comida, com o nome pizza, esporte de corrida e futebol. E estou falando que o José gosta de pizza, o Carlos gosta de pizza também, a Mônica de corrida e a Raquel de futebol, com relacionamentos, né, onde eu coloco a pessoa e o gosto e faço um merge com o relacionamento. Nesse caso aqui, eu estou colocando a direção, né, porque é uma pessoa que gosta de alguma coisa, e não essa alguma coisa gosta da pessoa. Então, aqui é um relacionamento direcionado. Se a gente consultar, né, o gráfico depois de incluir, a gente vai ver esses gostos também da pessoa. Aqui eu estou mostrando um gráfico, mas eu incluí algumas informações antes de mostrar esse gráfico. Eu incluí mais uma pessoa aqui, que é o Adriano. Coloquei uma comida, lasanha aqui. Falei que o Adriano é amigo do José, e o Adriano gosta de lasanha, e o José gosta de lasanha também. Aí a gente chegou nesse gráfico aqui. Ó, a gente pode ver que as pessoas estão marcadas de vermelho, coloridas de vermelho. Temos algumas comidas aqui de bege, né? E o esporte de verde. Então ele até já põe uma cor diferente dependendo do tipo do nó. Agora vamos fazer algumas alterações, né, no banco de dados. Como que eu faço alteração? A gente só criou e consultou. Para a gente alterar, primeiro a gente faz um match e após o match a gente coloca um set especificando a alteração que eu quero fazer. E se eu quiser, inclusive, retornar o resultado dessa alteração, eu posso colocar um return. Então, seria como se fosse um update, né? E o match seria o where do update no SQL. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou alterando, né? Estou buscando primeiro match N, pessoa, nome Adriano. Então, estou buscando o nó Adriano. E estou atribuindo o sobrenome Ribeiro para ele. E estou retornando esse N também, então a gente vê o resultado aqui. Ó. Como só tinha um nome de propriedade, agora tem duas propriedades, nome e sobrenome. Eu posso também alterar um nó substituindo os dados. Né? Nesse caso eu faço um match para me buscar o nó. E coloco 7N igual tudo que eu quero substituir no nó. Entre chaves. Então eu estou substituindo tudo que tinha lá no nó Adriano, estou colocando o nome de Adriano Ribeiro e estou colocando uma data, o ano de nascimento aqui de 1990. Eu também posso alterar múltiplas propriedades. Eu posso usar o set, fazer um match no nó N e fazer um set com N mais igual, ou seja, ele vai acrescentar ou alterar propriedades. Né? No caso de nascimento que já existe, ele altera. A idade que não existe, ele acrescenta essa propriedade. E eu posso fazer um set para cada um também, né? Então dou um match no nó N, 7N.nome igual a Adriano, N.profissão igual a engenheiro. E posso dar um return também para ver o resultado.
Eu posso adicionar rótulos, então eu quero, por exemplo, que além de especificar que lasanha é uma comida, eu quero colocar um rótulo de massa também. Então, match N para buscar o nó lasanha, set N, dois pontos massa. Atribuiu o nó massa, né? E a gente pode até ver que agora ele tem dois rótulos, comida e massa. Remoção de propriedades, né? Vou remover a profissão do nó Adriano e o rótulo massa. Aí a gente vai usar o remove. Faço o match para buscar o nó e dou um remove, né? Nó.propriedade para remover essa propriedade. No caso do nó, remove N, dois pontos, rótulo, para remover o rótulo do nó N. Quando a gente tenta apagar, aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Nessa instrução que eu fiz aqui, ó, eu tentei apagar o nó lasanha. Match, né, N, o nome lasanha, delete N. Ou seja, o comando delete para apagar. Só que eu não consegui apagar, por quê? Porque eu tenho relacionamentos ligando os nós. Então, eu não posso. Primeiro, eu teria que deletar esses relacionamentos. Então, uma das maneiras da gente resolver o problema é o quê? Deletar os relacionamentos. Então, eu fiz um delete aqui, ó, match. Observem que nesse match, o primeiro nó está vazio, ou seja, eu quero... para mim, não importa quem que é o primeiro nó. O que importa para mim é a relação R, né, que é uma relação de quem gosta de lasanha. Eu quero deletar esse relacionamento. Então, delete R. A gente pode ver que foram dois relacionamentos apagados. Depois eu vou lá, deleto o nó lasanha, agora vai dar certo, porque ele não tem relacionamento mais. E uma outra maneira de eu apagar um nó, mesmo ele tendo relacionamento, é usar a palavrinha detach antes do delete. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado, porque aí ele vai apagar todos os relacionamentos do nó, mais o nó. Aqui a gente tem alguns exemplos de consulta, né? Então eu quero consultar quem que é amigo de Raquel. Então, ó, especifica o nó A para ser o nó Raquel, e o nó B seria quem que é amigo de Raquel. Observem que aqui a gente está colocando no match um relacionamento sem direção, porque mesmo que tenha uma direção especificada lá, a nossa relação de amizade é recíproca. E eu retorno o B, que é o amigo que eu quero buscar. Então aqui ele está retornando, Feliz, Roberto e Mônica. Agora aqui eu tenho uma outra consulta de quem gosta de pizza, né? Então um nó do tipo pessoa que gosta de pizza. Esse nó do tipo pessoa é o A, eu dou um return A para retornar essas pessoas. Eu quero saber quem gosta de esporte também. Então, pessoa que gosta de esporte retorna um nó, né, que é do tipo pessoa, que é o A. Além das consultas que a gente pode fazer no Cypher Shell e no navegador, é possível a gente integrar, né, linguagens de programação com o Neo4j. A gente vai trabalhar aqui com a linguagem Python, que é a linguagem que a gente vem trabalhando ao longo do nosso curso. Inclusive, o Neo4j ele tem uma biblioteca oficial que tem o mesmo nome, né? E ela tem recursos básicos de conexão e execução de instruções na linguagem Cypher. Só que tem algumas bibliotecas livres que foram desenvolvidas pela comunidade que têm até algumas funcionalidades mais interessantes, como, por exemplo, a biblioteca Py4Neo. Para a gente instalar ela, a gente pode usar o comando pip install Py4Neo. Para a gente exemplificar, a gente vai criar um aplicativo aqui para controlar uma rede de amigos na forma de grafo aqui. O que a gente vai usar? Primeiro a gente importa a biblioteca, né? From Py4Neo, vou importar aqui as classes Graph, Node e Relationship. Para mim, no caso da classe Graph, é para mim fazer a conexão com o banco, né? Inclusive eu estou criando uma variável global Neo aqui, ó, que representa a conexão com o banco, instanciando essa classe Graph e passando a senha aqui, que é o que eu defini no meu caso aqui, a senha como Neo4j. O usuário padrão é Neo4j também, então eu estou usando o padrão. Aqui eu estou definindo rótulo de nós, né? Todos os nós de pessoa vão ser rotulados como pessoa, então eu criei uma variável aqui, string, só para me usar sempre essa variável, não correr o risco de digitar errado. Fiz a mesma coisa para o tipo de relacionamento amizade e também para a propriedade nome dos nós. Tem uma funçãozinha aqui de linha para escrever linha na tela.
Depois de fazer isso, a gente cria aqui uma função busca nome, que recebe o nome, e aí eu faço uma consulta lá na minha conexão com o banco, né? Então, a minha conexão com o banco é o nel.nodes.match, é como se eu estivesse fazendo uma consultinha com o match. Estou especificando o rótulo aqui, que é pessoa, e estou especificando o nome, e estou dando um ponto first, porque eu vou pegar só a primeira pessoa que atender aquele nome. O cria nó, ele recebe o nome de uma pessoa, aí eu vou primeiro criar um objeto do tipo node, né? Já coloco o rótulo nele, que é pessoa, e coloco a propriedade nome, e depois eu vou lá na conexão com o banco e dou um nel.create, passando esse nó para ele efetivamente criar no banco de dados. Aqui também eu retorno o nó, né, criado, na busca também eu retorno o nó que a gente localizou. No exclui nó, eu recebo um nó já de uma pessoa. O que eu faço primeiro? Eu vou apagar os relacionamentos. Então, eu vou primeiro fazer uma consulta para me pegar todos os relacionamentos. Nel.relationships.match nó pessoa, que é o nó que eu recebi, vírgula nome. Esse nome significa qualquer nó, um nó genérico. Então, todo relacionamento de nó pessoa para qualquer outro nó, eu vou encontrar com essa consulta. Aí eu faço um for para percorrer cada um desses relacionamentos e uso a instrução nel.separate em cima desse relacionamento para remover só o relacionamento. Depois eu dou um nel.delete em cima do nó, porque aí eu já apaguei os relacionamentos dele. Aqui eu tenho uma função para criar amizade, né? Então eu recebo um nó do tipo pessoa e o nome do amigo dela. Primeiro eu busco no banco, né, com a função busca nó que a gente já criou pelo nome do amigo e vejo se eu encontro esse amigo. Se o nó amigo for none, quer dizer que ele não encontrou. Então eu mando criar esse nó e depois eu busco para ver se tem algum relacionamento já com amizade entre essas duas pessoas. Aqui no caso da busca pelo relacionamento, eu tenho que buscar nos dois sentidos, porque aqui no PyFornel eu não consigo fazer aquela busca sem direção, né? Então eu tenho que colocar ver se tem uma amizade de uma pessoa para um amigo e de um amigo para a pessoa. Depois eu vejo se esses dois relacionamentos que eu busquei for none, quer dizer que não existe essa relação, então eu uso a classe relationship para me criar uma relação entre o nó pessoa do tipo amizade com o nó amigo. Depois eu chamo o nel.create em cima desse relacionamento para efetivamente gravar ele no banco. Aqui nós temos a função exclui amizade, que recebe o nó pessoa e o nome do amigo. Primeiro eu busco um amigo para ver se a pessoa digitou correto o nome do amigo. Se encontrar, né, então se esse nó amigo is not known, quer dizer que encontrou um nó de amizade. Aí o que eu faço? Excluo a relação de amizade. Aqui eu mando excluir e de volta, porque eu não, como o Neo4j cria essa aresta numa direção arbitrária, eu excluo as duas para garantir, né? Depois, na verdade, eu só excluo o relacionamento aqui. O nó, se ele existe, ele continua lá. Depois a gente tem a função mostra amigos, que recebe o nó pessoa, e aqui eu faço uma consulta personalizada em cima do banco de dados, né? Consulta personalizada, a gente cria um string. Aqui no caso eu estou fazendo um match, pessoa, amizade, né? De uma pessoa A para uma pessoa B, onde o nome da pessoa A é o nome que eu recebi aqui. Inclusive eu já coloco um order by b.nome para já vir ordenado esses amigos em ordem alfabética. Para a gente rodar essa consulta personalizada, a gente usa o nel.run. Ele retorna para mim, essa função run retorna uma lista de registros. Aí eu percorro essa lista pegando somente o b.nome, né, que é a informação que eu quero mostrar aqui na tela. E aí eu mostro essa lista aí na tela. Aqui agora a gente vai para umas funçõezinhas de menu para interagir com o usuário. Tem um menu de incluir, que recebe um nome. Eu confirmo se a pessoa deseja incluir, se essa pessoa não foi encontrada, né? Quando eu chamo esse menu incluir, quer dizer que ele já não encontrou pessoa, fala que não encontrou, e pergunto se deseja incluir. Se deseja incluir, eu chamo o cria nó para incluir o nó para esse nome. O menu excluir, confirma se a pessoa deseja excluir, e chamo o excluir nó em cima do nó pessoa.
Aqui eu tenho um return true e um return false para saber se a pessoa foi realmente excluída, né? Aqui eu tenho o menu pessoa, que é quando a pessoa escolheu uma pessoa quando o usuário escolhe uma pessoa da nossa rede de amigos aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai exibir a pessoa e os amigos dela e vai mostrar as opções que eu posso fazer, que é o quê? Mais, menos amigo para incluir ou excluir amigo, excluir essa pessoa especificamente e sair. E aí, para cada opção que o usuário escolher, eu chamo a funçãozinha de menu apropriada, né? Essa aqui seria a função principal do menu principal mesmo, né? Ela mostra a lista de todas as pessoas e, e pergunta para o usuário ou digitar o nome de uma pessoa ou dar um S para sair. Se ele digita o nome de uma pessoa, já busca a pessoa ali no banco e já chama aquele menu pessoa. Se a pessoa não existe, aí eu já chamo o menu incluir. Então é isso, pessoal. Essa foi a revisão da nossa quarta semana do nosso curso de Big Data básico. Aqui a gente reforça as nossas recomendações para vocês tentarem resolver os exercícios, fazerem pesquisas complementares para sempre buscar o aprimoramento, né, do que vocês estão aprendendo. E desejo para vocês ótimos estudos. Como essa é a nossa última semana, né? Agora vocês podem finalizar o curso, né? Para a gente finalizar o curso, aqui a gente tem mais algumas observações importantes, né? É um curso muito prático esse nosso, então a prática é fundamental, né? Praticar bastante programação, envolve programação, revisitar os problemas e exercícios estudados, tentar resolvê-los por conta própria. Você pode se aprofundar mais usando as referências do livro, são todas as referências que estão disponíveis publicamente na internet. Você pode buscar pelo constante aprimoramento, e aqui a gente sempre recomenda a nossa plataforma Mais IFMG, que tem diversos cursos nas mais variadas áreas. Então acessem o mais.ifmg.edu.br para vocês buscarem mais cursos interessantes. E por fim, para vocês obterem o certificado, né, tem o nosso questionário, né, que é uma avaliação com 10 perguntas de múltipla escolha, baseada no conteúdo que a gente estudou. Então, dá uma estudada com calma no nosso conteúdo para você fazer a avaliação final, né, e obter seu certificado. Então é isso, pessoal. A gente se encontra em mais cursos da plataforma Mais IFMG. Até mais.